Boa tarde, meu nome é Natália Benker, de fazer a defesa do mestrado de qualificação, né, claro. O nosso trabalho aqui é sobre o ambiente de larga escala e a morfometria das galáxias do SDS-SDR8, com a orientação do Fabrício Ferrari. Bom, para fazer a relação do nível local, ou seja, do nível de galáxias, com o nível de larga escala, estruturas de larga escala em si, e como essa estrutura impacta na evolução e estruturação das galáxias, a gente pode ir por 3 caminhos. Os efeitos cosmológicos que se propagam nessas, os efeitos gravitacionais entre as galáxias e o ambiente, e os efeitos dinâmicos. Bom, inicialmente temos os efeitos cosmológicos. Esses são primordiais, referentes ao universo primordial, de forma que devemos considerar dois fatores, o regime linear e o não linear. Inicialmente teremos o regime de primeira ordem, onde as perturbações elas se propagam de uma forma de primeira ordem, que são bem explicadas pelas equações de dinâmica de Friedmann e as equações de Zeldovich para a cinemática desses corpos. Mas, quando chegamos ao regime não linear e com a formação da estrutura em larga escala, onde temos N-bodies, a gente vai ter necessidade de adotar um método que consiga salientar melhor como essas perturbações no regime não linear, numa estrutura como um filamento, se propagam e afetam uma galáxia. Ou seja, por exemplo, num filamento de raio de 1 megaparsec, como essas perturbações vão afetar as galáxias que estão dentro desse ambiente e a dinâmica delas e a sua interação e estruturação. É difícil de falar, né? Então, assim, aqui a gente tem a radiação cósmica de fundo, criada pelo WMAP, e eu destaquei aqui as flutuações de densidade de massa, tais quais, publicadas esse ano mesmo, um artigo mostrou que temos umas modificações na temperatura da radiação cósmica de fundo dentro do ambiente filamentoso, o que indica que essas flutuações elas podem ter um impacto sim no ambiente e, consequentemente, nas galáxias que estão nesse. Porém, outra coisa muito importante seria a gravidade, né? O universo precisa muito da gravidade para existir, assim como a dinâmica que existe nesses corpos. Então, quando vamos estudar os efeitos gravitacionais e assim por a dinâmica entre esses corpos, podemos visualizar eles em 2 regimes, o local e o de larga escala. O local seria os mergers e os efeitos de harassment, que eu não sei falar como é que fala, entre as galáxias. Já os efeitos ambientais, de gravitacionais e dinâmicos, são os de pré-processamento e os efeitos de... que, enfim, ele perde gás. Eu esqueci a palavra, desculpa, gente. Ansiedade. E aqui a gente tem algumas galáxias do catálogo de galáxias, de grupo de galáxias do Tempe, Otário e Olivia Marte, de 2012. E eu destaquei as galáxias que estão emergentes nesses casos. Então, a gente vai ter galáxias que estão em diferentes ambientes, e ao observar que galáxias que estão na periferia ambiental vão ter uma taxa de merger diferente, assim como a idade que esse merger ocorreu em diferentes ambientes é diferente. Tanto que, comparado à literatura, a gente vê que não tem tanto respaldo, porque é uma área que é pouco pesquisada e analisada até então. Eu me perdi um pouco. Assim, fazendo um resumo grotesco, a gente pode dizer que na escala local ele tem um predomínio na gravitação, enquanto na larga escala a gente deve focar muito no colapso do halo e as interações dinâmicas que se propagam nesse ambiente. Então, o importante para estudar o ambiente larga escala é como a dinâmica ocorre e o que acontece aqui ao longo do tempo. Bom, mas enfim, o que é a larga escala, né? Eu falo, ninguém me entende. A larga escala é uma estrutura causalmente ligada e pode ser subdividida em diferentes partes, como um queijo. Então, a gente vai ter regiões de alta densidade já virializada, mais relaxada, como os nós cósmicos. Essas regiões são muito densas e tem uma população heterogênea, então a gente vai ter populações Starform, Green Valley, Quentin, enfim. Afins. Já a região extrema oposta seriam as regiões de vazio cósmico. Essa região de vazio cósmico, ela, devido à sua falta de densidade de matéria muito baixa, e onde as galáxias são que não sofrem tantas interações desde o universo, assim, desde a sua formação,
levando que a sua estruturação dessas galáxias nessas regiões de menos densidade, com galáxias que estão na região mais densa, como um nó cósmico, é esperado que sejam totalmente diferentes, ou pelo menos algumas partes morfologicamente diferentes, tanto na sua física quanto na sua estrutura. E o filamento e as paredes, que aqui é onde destaquei, são regiões que estão no meio termo. São regiões que são longas, comprimento, e grandes e largas, tendo um grande número de aulas e galáxias. Assim, a gente vai ter um contraste de densidade alta de massa, maior que 1, porém ele não é bizarro, permitindo assim que as galáxias interajam com estes e no nível local em grupos em grupos pequenos, não pode ser grupos grandes, tá? Senão seria nós. Quanto como interagindo de forma assim, essas galáxias vão interagir com esse ambiente, tendo assim efeitos gravitacionais, como eu já disse anteriormente, os pré-processamentos, efeitos de supressão de gás e afins, como também um período de transição em que elas vão ter no seu halo de matéria escura. Aí, para fazer o estudo dessa análise desse ambiente, precisamos adotar alguns parâmetros, como o Navarro-Frank-White, de perfil de densidade, as perturbações de matéria que ocorrem nessa região, adotando a EFT of LSS, onde essas perturbações são necessárias para descrever um regime não linear, como também a estrutura ambiental. Então, a topologia dela é muito necessária para entender como esses efeitos ocorrem. Mas, enfim, só isso não basta, né? Se falamos de efeitos cosmológicos, a gente deve olhar com um foco um pouco maior. Assim, a gente deve buscar a evolução histórica dessas galáxias. Então, quais são os efeitos ambientais ao longo da evolução dessas galáxias em diferentes ambientes? Assim, eu uso o trabalho de Zakharov et al., 2025, em que, através de simulações, ele fez a análise da evolução histórica dessas galáxias em transição em diferentes ambientes. Zakharov destaca que galáxias que passam em mais de 3 ambientes, elas vão passar de uma taxa de baixo SSFR para alta CCFR. Então, elas vão passar de Starform para Quench. Nesse nível aqui, elas vão passar por ambientes de campo, ou seja, baixa densidade de massa, para um ambiente de grupos, onde vão ter bastante interação, mas a densidade não é alta. E, por fim, para um ambiente filamentoso, onde aqui a sua densidade e o seu ambiente de grupos em si, porque ele é formado por mais grupos e galáxias que não estão em grupos interagindo, onde elas vão permanecer e passar por um grande período de tempo na sua vida. Já galáxias passam diretamente de um ambiente de baixa densidade para alta densidade, elas continuam sendo Starform. Logo, essas galáxias não têm tempo suficiente para evoluírem. Então, essa transição e essa migração é uma relação complexa que é necessária para que as galáxias evoluam e modifiquem a sua estrutura. Então, esse estudo ele busca fazer essa análise e relação estrutural entre os processos internos e a estrutura de larga escala, através da morfometria, então, assim, a concentração, a assimetria, o smoothness, a entropia, o Gini, o CERSIC delas em 2D, a espiralidade e características de propriedades gerais, como a massa estelar e o SSFM, através de um catálogo de filamentos que foi que a gente encontrou no momento. Com o objetivo geral sendo o estudo quantitativo das propriedades estruturais e físicas das galáxias em relação ao catálogo de filamentos de Tempel et al. 2014, Tempel, Tago e Liriamati, de grupos, utilizando também o catálogo, esse do SDS-SDRU, utilizando também o catálogo de Ferrari, de Carvalho e Trevisan 2015. Os nossos objetivos específicos eram um estudo da análise morfométrica em relação aos filamentos cósmicos, assim a gente faz a análise dos coeficientes morfométricos e propriedades gerais das galáxias.
também é feita a estudo da densidade, campo de densidade de massa e o contraste desse na estrutura em larga escala em relação às galáxias e os grupos. Então, é feita a modelação dessa estrutura através de uma adoção de um método semelhante ao de Bezos, que é usado pelo Temple, para fazer a modelação tal, conseguindo calcular a densidade de massa do ambiente. E, por fim, um estudo quantitativo das propriedades físicas e morfométricas em relação ao ambiente filamentoso. Assim, também é buscado a análise através do SCFR para uma comparação ao regime local e intrínseco da galáxia para confirmar se há alguma coisa aqui ou não. E a taxa de pós-merge de merge. É difícil, não vai entender. Não estou falando nada. Bom, mas, enfim, com os nossos dados, assim, usando 3 catálogos, a gente chegou a 500 mil galáxias. Então, para fazer a redução dessa amostra, foi aplicado algumas limitações. Na massa estelar, aplicou o regime para log de massa estelar, foi aplicado de 9,5 a 11,7 massas solares. O redshift foi reduzido a 0,01 a 0,05, é um redshift local. E a distância ao filamento, ou seja, uma distância relativa ao filamento da galáxia, é de 0 a 10 H-1 megaparsec, com QF igual a 0 pela qualidade das dados. Então, a gente vai ter o raio deck em degree dessas galáxias. A gente vê a distribuição, apesar de ser muito grande, ela é difícil de analisar assim pontualmente, né? A gente não vai conseguir tirar muita informação dessa forma. Assim, a gente começou a fazer subsamples. Inicialmente, eu adotei os raios dos ambientes, o raio filamento, que é 0,5 H-1 megaparsec, a parede, que tem 1 H-1 megaparsec, e a distância do campo, que é o restante da nossa distância relativa ao filamento. E assim, observamos umas 52% das galáxias estão no campo, 34% nos filamentos, e 14% da amostra está na região de parede, ou seja, em torno desse filamento, então na periferia dessa região. Mas, assim, a gente consegue fazer análise através da distância ao filamento, né, para observar essa comparação. Mas, para uma análise mais rigorosa, eu adotei também a taxa de SSFR dessas galáxias, usei a relação de log de SSFR pelo log igual ao log de SFR menos o log da massa estelar delas. Assim, eu consegui modelar. Eu usei o corte de Quente do Belfiore et al. 2018, que é menos 11, e menos 10 com 1 sigma para Starform. Porém, adotei aplicando na Gaussiana os dados, a gente chegou ao menos 10,06 para o recorte de Starform, que é bem semelhante ao de Belfiore. Porém, a nossa transição ela acontece em 2 sigmas da Gaussiana, onde a gente vai ter as nossas Green Valley, que é menos 10,41. E em 3 sigmas a gente vai ter a transição para o platô, onde acontece a nossa galáxia influente, que é menos 10,58. Então a gente vai ter um corte bem curtinho para as galáxias de Green Valley aqui, e a transição é muito rápida. Porém, observando os dados numéricos, a gente consegue ver que as star forming e as galáxias influentes para os diferentes ambientes, não posso sair daqui. Ou seja, aqui, menos 5.889 galáxias star forming e 5.289 galáxias em Quentin para galáxias que estão em relação ao campo. Já galáxias que estão no ambiente filamentoso, é observado que temos 3.692 star forming e 3.740 Quentin. Então, os valores eles são meio que equiparáveis, né? Existe uma homogeneidade assim, de distribuição da nossa amostra. Fazendo log desse dado, a gente consegue ver que do SSFR pela massa estelar, a gente consegue ver que tem uma divisão bimodal, porém os dados para Star Forming, elas têm um grande núcleo assim, bem definido, entre 9,75 e 10 massas solares para um SSFR menos 10,06, né? Enquanto as Quentins, elas conseguem predominar em todo o nosso intervalo de massa estelar para o SCFR, que vai de menos 10,58 até menos 13. Então, não tem um grande núcleo definido, elas se distribuem bem. E, por fim, a nossa modelagem ambiental, a gente adotou 3 window functions
com um eixo fixo em Z. Assim, a gente vê aplicando uma window function cilíndrica, utilizando o comprimento do filamento, sempre nas 3. Vemos que com uma correção do ômega-m da cosmologia devido à falta de matéria escura nos nossos dados. Então, é uma correção. E essa massa estelar dos ambientes ela é definida através do phi-ID para cada filamento. Então, com o raio phi-ID, a gente consegue definir qual é a massa estelar que existe naquele ambiente. Assim, a gente chega a essa distribuição anelar para os restantes dos outros ambientes em relação a uma distribuição cilíndrica para os filamentos. Assim, a sua distribuição em histograma é observada que a gente vai ter um pico de densidade em 10 na 11 para os filamentos, em massas solares H ao cubo e sobre megaparsecs ao cubo. E é observado que, apesar de alta densidade, apesar de alta população do campo, ele tem a baixa densidade, vai ser a menor densidade possível. Não é a menor densidade numérica em si, né? É uma alta densidade ainda, mas, porém, comparado ao filamento, a sua densidade é baixa. O que mais intriga é a região de parede, que ela cruza as densidades em todos os espectros, o que indica que ela vai ter regiões de parede que são muito densas e paredes que são muito finas, o que indica, na verdade, folhas, porque as folhas cósmicas, elas têm esse parâmetro de ser muito densa e plana, enquanto outras não têm essa propriedade. Bom, os nossos resultados, devido ao número de gráficos, eu não consegui colocar tudo aqui para 30 minutos, né? Então, eu vou apresentar para vocês a concentração 1, a entropia e o CERSC da morfometria. Demais está no trabalho. Assim, em relação à densidade, é observado que a concentração 1, do que é o log de 10 sobre o raio 80 sobre o raio 20, tem uma sensibilidade assim de effect, ela cresce conforme a densidade aumenta. E esse efeito, na verdade, ele se repete para todas as outras concentrações, menos pela concentração 31, que é a concentração mais nuclear, né, do núcleo da região da galáxia. E nessa concentração em si, isso não se repete, e é uma coisa que me chamou a atenção, que então indica que a transição no núcleo pode ser igual ser semelhante para as galáxias em todos os ambientes, em questão concentração que, em comparação à região mais externa, não é o que indica. Então, a região externa, em comparação ao núcleo, nos está contando uma história boa, enquanto a concentração interna ela vai ser igual para todas. Então, elas vão ter sempre uma concentração alta para galáxias assim. O que indica que eu destaquei nos gráficos são a descontinuidade, que foi o cruzamento desses diferentes dados no nosso histograma, onde é cruzamento do histograma de densidade de massa da parede para esse pico da densidade do filamento. Foi uma das minhas levantamentos porque isso está ocorrendo. Já que é quando a gente faz essa divisão das densidades que ocorre essa descontinuidade. Se a gente analisa a densidade total, isso não ocorre. Assim, a gente observa também a entropia, né, do ambiente, que é a homogeneidade desse, e a gente mostra que galáxias que são no ambiente altamente densos vão ser muito mais entrópicas que aquelas galáxias que estão no vazio cósmico. Então, é um indício de que galáxias no vazio elas vão ter regiões mais luminosas em diferentes partes delas, vão ter subestruturas melhores. Já internas, elas são mais homogêneas, elipses, enfim. E, por fim, o CERSC, para confirmar a nossa concentração. As galáxias que são altamente concentradas, elas também têm um CERSC maior em comparação àquelas galáxias que estão na região mais vazia do nosso ambiente. E esse CERSC começa a crescer de forma tangível na parede cósmica para regiões mais densas, né? Mas essas relações são efêmeras. Para fazer uma comparação que nos dê mais robustez, eu fiz uma análise com os dados locais, ou seja, um dado intrínseco, que é o SSFR da galáxia. E assim, através do SSFR, a gente consegue ver a divisão das populações. As galáxias que estão em Quente, que são 10.730 galáxias, elas têm uma concentração muito alta e ela começa a declinar a partir de um log SSFR em menos 11. E já as galáxias de Green Valley, que são 1.556, e Starform, que é 11.007 galáxias, elas vão ter uma concentração de luz menor. Uma coisa curiosa dos nossos dados é esse sinal
da nossa star forming, que ela começa a crescer ou diminuir, dependendo do nosso dado morfométrico que a gente está analisando. E é sempre no intervalo de menos 10 a menos 9,5. Se a gente analisar o histograma, a gente, sabendo que os filamentos não são estruturas formadas só para um estado de SCFR, é observado que as galáxias estão nesse intervalo de 0,6 para cima, que é uma densidade, que é a nossa concentração observada nessa região, são esse recorte na nossa amostra, sendo que é um predomínio de galáxias frequentes através do histograma, né, local. Fazendo isso para entropia, a gente observa que galáxias com baixa entropia são aquelas em Quentin também, repetindo nosso resultado anterior. Mas aqui as galáxias em Quentin, elas já em menos 11, elas continuam crescendo, só depois que esse cruzamento vai ocorrer. Se fazer análise por histograma, a gente não vai ver isso, a gente vê que elas não têm essa boa distribuição, né, que a gente consegue ver anteriormente. E, por fim, o CERSC, a gente observa um comportamento típico das galáxias em Quentin ou elipses esferoidais, o que é o mesmo para nossas galáxias concentradas, que a gente compara com outros dados que já foi feita essa comparação. E, por fim, eu comecei uma análise de grupos. Eu fiz uma relação de 3 pontos entre elas, usando a distância mínima ao filamento como base para fazer essa relação, devido à falta de um proxy nos nossos dados. Então, usei essa distância mínima e o IDCL delas, que é o ID de clusters, para fazer a comparação das 3 galáxias. Assim, eu fiz a comparação da morfometria delas e observou que essas galáxias têm entre 80% e 84% de compatibilidade da morfometria nesses grupos, enquanto de 15% a 20% elas não são compatíveis nos dados morfométricos, ou seja, boa parte das galáxias não tem uma compatibilidade da morfometria entre as suas galáxias nos trios, sabe? Enquanto uma pequena porcentagem não vai ser compatível, usando uma mediana e um médio para fazer essa análise. Aí, eu fiz a clusterização desses dados a partir do IDCL delas e observou-se que temos 534 galáxias que estão em grupos no filamento, com riqueza máxima de 65 e a mediana de galáxias em grupos de 6 galáxias. As paredes já têm um comportamento atípico, a gente observa que tem 257 grupos, porém a riqueza é muito alta, tem 481 galáxias de riqueza máxima, com uma mediana de galáxias em um grupo de 10. E já os campos já têm 578 grupos, com 342 de galáxias máximas de riqueza, com 8 galáxias mediana por grupo. Foi observado que existem galáxias que estão em diferentes ambientes nos grupos, ou seja, vai ter galáxias que estão no campo e galáxias que estão no filamento, em um grupo único. E também foi observado uma coisa importante que dá respaldo à parede, que é a presença de 280 grupos que emergem com mais de um filamento, que indica um nó juntamente com a parede. O nó cósmico é a região aquela de alta densidade. Assim, a gente chega a uma conclusão parcial, que os efeitos são bem discretos da estrutura em larga escala na estrutura intragaláctica, porém, com um efeito local do ambiente sendo predominante na evolução intragaláctica, e a estrutura de larga escala é um efeito ao longo do tempo que precisa da dinâmica para estudar como esses efeitos ocorrem. E agora eu pretendo fazer essa remoção desses possíveis nós, fazer a continuação do desenvolvimento de um proxy de grupos, já em início de desenvolvimento, uma análise de merge e pós-merges e a sua taxa a taxa deste em galáxias no ambiente filamentoso, e a análise dos clusters no ambiente ambiental, ou seja, local. E, se possível, eu queria analisar a peristalse perfeita, com o respaldo do Mo H. et al. 2010, no qual ele cita que as propriedades gravitacionais não podem ser as únicas para dar embasamento à análise entre a relação de larga escala e a estrutura galáctica interna. Ele nos cita que a gente precisa de mais informação do que a informação gravitacional para isso. E aqui é mais ou menos o nosso proxy que eu montei.
Usando também o sconce que eu fiz, mas eu consegui tirar a teia cósmica esses dias. Essa nossa timeline, revisão literária e análise de dados, no primeiro mês, segundo mês, análise de dados e metodologia, terceiro e quarto é metodologia e resultados finais, quinto mês é finalização e revisão, e o sexto é defesa. Só tem mais 6 meses? Não, mas Então... não pensei nisso. Obrigada, galera. Obrigado. E os filamentos? Eu preciso mostrar pra Marina, que tá depois, ó. Mostra os filamentos. Aí, ó, Marina.